graça e paz. Seja bem-vinda, Lourdes. Ei, mãe. Ei, pai. Um beijo para vocês. Aleluia, Jesus. Sejam bem-vindos no nome de Jesus. Bem-vinda, Lu. Jesus abençoe. A Lourdes é lá da primeira igreja presbiteriana de Juiz de Fora. Que o Senhor abençoe o povo de Juiz de Fora. Tem uma amigona lá, Lourdes. Aleluia. Noite é uma noite especial porque a Esther vai participar, né, junto comigo dessa live, e a gente crê que o Senhor tá nesse negócio todo aí, tem algo especial para nós e que Jesus possa entrar na sua casa nessa noite, porque essa foi a nossa oração. Jesus te abençoe, Keninha, minha amiga lá de Patinga, Minas Gerais. E a nossa oração é essa, que você seja visitada nessa noite. Aquela que estiver precisando de consolo, mas aquela também que necessita ser confrontada pela palavra do Senhor. Que Deus faça isso nessa noite, né? O que nós queremos é ter um encontro com Ele. Amém? Então eu quero que nesse momento a gente possa orar agradecendo a Deus por estarmos juntos, né? E eu quero fazer essa oração. Senhor, nós te agradecemos porque sabemos, ó Deus, que antes de entrarmos nessa live, o Senhor já tem tudo pronto, o Senhor já sabe, ó Deus, de todas as coisas. E sabemos, ó Deus, que o Senhor é aquele Pai que se inclina quando nós nos humilhamos, quando nós nos colocamos diante do Senhor, ó Pai, rendidos, reconhecendo, Pai, a nossa pequenez, a nossa necessidade de Ti. E nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus, que o Teu Espírito nos visite, que o Senhor sonde mente, sonde corações, ó Pai, e alegre e fortalece o Teu povo, na esperança que não confunde. Senhor, assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. 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 Palavra da Esther. Tá bom. Boa noite para todas. Feliz de estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho com as mulheres. Saudade demais, né, de reunir todo mundo. Acho que isso é uma das coisas que mais faz falta, está fazendo falta nesses meses, de se encontrar, né, com o povo do Senhor. E hoje a minha mãe me pediu para vir aqui compartilhar um pouquinho de lições que Deus tem me ensinado. E eu separei uma pequena reflexão. Para isso, eu vou ler um texto para a gente começar, que tá no livro de 2 Coríntios, o capítulo 4, quem quiser abrir para acompanhar. Eu vou ler o versículo 16, o 17 e o 18. A versão que eu tô usando é a NVI, mas aí cada um lê na sua, tranquilo.
E tá escrito bem assim: por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém. Bom, eu imagino que a maioria de vocês, assim como nós aqui, estamos em casa, impossibilitados de fazer muita coisa, talvez trabalhando de casa, no meu caso sem poder ir para a faculdade, alguns sem poder ir para a escola, não sei. É ruim, mas é necessário, a gente entende, né, da importância disso, e muitas vezes isso pode acabar trazendo para nós frustração. Para mim traz muitas vezes porque a gente faz planos, eu mesma no início do ano tinha um monte de planos e vários não têm se concretizado. E muitas vezes nós fazemos planos que são bons, não são coisas ruins. E muitas vezes a nossa intenção é boa, a gente acha que vai ser por um motivo bom. E quando as coisas fogem do nosso controle, isso costuma nos causar desânimo, frustração, em algumas situações tristeza. E isso foi sendo gerado em mim. Que eu vim contar, né, um pouco do que tem acontecido comigo. Isso foi sendo gerado em mim. Mas, refletindo sobre isso, eu comecei a perceber sobre a importância de nós estarmos sensíveis e pensativos em quais são os planos do Senhor para nós. Porque, sim, nossos planos são frustrados, mas os de Deus nunca são. E os de Deus nunca mudam. E no meio das minhas decepções pessoais, eu comecei a perceber se eu estava com o coração no lugar certo, pedindo, buscando ouvir e ser sensível ao que Deus tinha para mim, ao que Deus tem para nós, e não aquilo que nós queremos para nós mesmos. Porque do controle de Deus nada foge, mesmo quando parece que do nosso tudo fugiu. E em situações como essa, ou no geral em situações de dificuldade da nossa vida, é muito importante em que a gente se reposicione diante de Deus e busque nele o que ele tem para nós quando há uma quebra de expectativa. Porque em tudo ele vai nos dar oportunidade de estarmos servindo a ele, buscando a ele, falando dele, mesmo quando as coisas não são da maneira que a gente quer. E eu gosto desse versículo quando fala em que nós estamos nos desgastando, mas que mesmo assim nós devemos perseverar. Sim, e nós devemos fazer isso para a obra do Senhor, aonde Ele nos colocou. Dentro de casa, fora dela, aonde seja. E nesse nosso reposicionamento, é importante que nós também tenhamos um coração sensível para ouvir aquilo que Deus tem para nós. Como eu falei, muitos dos meus planos foram frustrados, mas eu comecei a ver em toda essa frustração oportunidades de coisas que Deus estava me dando que talvez eu não teria antes. E eu sou grata a Deus por isso, nós devemos ser gratos a Deus por isso e buscar nele o que ele tem para nós e o que ele quer transformar em nós, porque ele vai estar constantemente nos mudando para que a gente possa ser parecido com Jesus. Para isso, claro, é preciso arrependimento, é preciso mudança de posicionamento. E isso é importante para que nós possamos ter em nós, no nosso coração, no nosso viver, perseverança. Nós precisamos perseverar buscando o reino de Deus, buscando servir a Ele e glorificar a Ele aonde a gente estiver. Porque Deus é bom, Ele não mudou, as circunstâncias podem ter mudado, mas Ele não mudou.
E a obra dele, o reino dele continua avançando. Ele continua transformando vidas, transformando as nossas vidas e podendo inclusive nos usar para alcançar as vidas que ele quiser. E isso então deve gerar em nós sempre um coração grato, que busca ele e que ouve dele aquilo que ele tem para nós. Eu espero que Deus possa estar trazendo isso para vocês, ensinando vocês diariamente, assim como ele tem me ensinado, com questões do dia a dia, que podem parecer simples, mas que são muito profundas, porque ele fala conosco, mesmo nas coisas pequenas. Glória a Deus. Jesus te abençoe, Esther. Obrigada pela participação aqui conosco. Ela vai continuar aqui com a gente, viu, queridos? Mas eu queria... A Esther falou sobre a frustração e falou sobre a necessidade de nos reposicionarmos, né? Diante de situações que nos apresentam como adversa. E eu queria trazer uma meditação nessa noite, dentro dessa proposta, que ela compartilhou um pouco da experiência dela, do que ela tem vivido, mas eu quero trazer uma palavra lá em Daniel, o profeta Daniel, e eu queria falar algumas coisas sobre o começo da história do rei Nabucodonosor, tá? Então, o que acontece? A gente sabe que Babilônia passa a ser o império daquela época. Nabucodonosor, então, o rei mais poderoso que existia, era um império muito forte, foi o rei que Deus usou para que tomasse Jerusalém, destruísse Jerusalém e trouxesse o povo cativo. Daniel, inclusive, vai na primeira leva daquela deportação, né? Porque os primeiros que Nabucodonosor quis trazer foram os nobres, os mais estudados. E eu queria falar sobre 3 declarações muito interessantes que o rei Nabucodonosor faz desde lá do começo. Ele começa o livro falando dele quando ele traz o povo. Depois ele tem um sonho e Daniel interpreta aquele sonho. E quando Daniel interpreta um sonho que nenhum dos magos, nenhum dos feiticeiros, os caldeus, que eram uma forma de chamar os magos e feiticeiros também, mas Daniel, com o espírito do Deus vivo, interpreta aquele sonho. E naquela circunstância, o rei disse a Daniel, no capítulo 2, verso 47, certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então, não sei se vocês lembram, mas a pessoa tinha que ter a revelação de qual era o sonho e ainda assim interpretar o sonho. Só pelo poder de Deus para fazer isso. E ele declara, ele reconhece o poder de Deus na vida de Daniel. Depois, no capítulo 3, os companheiros Sadraque, Mesaque e Abednego são livrados na fornalha, né? Pelo poder de Deus. Entra lá um ser de Deus, um anjo, né, da parte do Senhor, e nada acontece com eles. Por que eles foram lançados? Por causa daquele decreto que envolvia a adorar a imagem construída por Nabucodonosor. E decreto é uma palavra que está fazendo muito parte do nosso cotidiano atualmente, né? E enfim, como eles não se submeteram àquele decreto, nós sabemos o que Deus fez, foi um milagre maravilhoso. E a segunda declaração de Nabucodonosor a respeito de Deus se encontra no capítulo 3, no verso 28, e diz assim: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Coisa linda, né? A gente fica pensando, meu Deus, esse homem passou a temer a Deus?
Mas vamos caminhar mais um pouquinho. A terceira declaração de Nabucodonosor se encontra no comecinho do capítulo 4. Ele fala e começa esse capítulo de uma forma muito bendita. Ele fala: o rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Então são 3 declarações que aquele rei tão poderoso, com tantas posses, com tanto domínio, ele faz a respeito do Deus verdadeiro. E aqui nós sabemos que é o início de uma situação muito difícil, porque Deus deu mais um sonho para ele. Daniel interpreta aquele sonho e Daniel diz para ele: olha, rei, tudo isso que a Bíblia está dizendo vai acontecer com você. Vai acontecer com você. E era uma palavra muito dura, porque era um decreto, um juízo de Deus. E interessante que no versículo 24 do capítulo 4 diz assim: esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá contra o rei meu senhor. Bom, um decreto, nós sabemos que principalmente dentro dessa cultura da monarquia não se mudava um decreto. E quando ele fala: Senhor, rei, o Senhor, este é o decreto, vai acontecer isso com você, o sonho diz respeito a você mesmo. Mas no versículo 27, Daniel diz assim: portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo em teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Daniel estava dizendo para ele: se arrepende, se posicione, Nabucodonosor, você tem feito tantas coisas erradas, você tem injustiçado, oprimido os menos favorecidos, os pobres. Então, quer dizer, existia corrupção no governo, coisas também que fazem faz parte da nossa realidade hoje. Eles também viviam naquela época, e Daniel fala aquilo. E aí eu pensei, se Daniel diz para ele: este é o decreto de Deus, por que Daniel falou assim: olha, se arrepende, né? Se posicione? Porque Daniel andava em intimidade com Deus, e ele sabe que o Deus Todo-Poderoso, o Criador do Universo, é um Deus tardio em irar-se, é um Deus de grande benevolência, é um Deus que não se ressente do mal, é um Deus longânimo, benigno, porque assim é o Deus que nós servimos. Então Daniel ainda faz esse apelo ao rei Nabucodonosor. Mas nós sabemos que isso não aconteceu, Nabucodonosor não se posicionou. E a palavra diz no versículo 28 que todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor, ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real de Babilônia. Ele estava em casa, ele estava tranquilo, talvez satisfeito demais, né, com toda a sua grandeza, com toda a sua glória, com toda a riqueza, com todo o poderio. E essa é uma situação muito perigosa, né, quando a gente começa a ficar muito satisfeito com a situação, né, e nesse momento a palavra do Senhor diz que ele fala e diz assim: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Deus não divide a glória dele com ninguém. E a Bíblia diz que falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Deus arranca o reino de Nabucodonosor. No verso 32 diz: será expulso de entre os homens e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer ervas como os bois e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Se a gente começar a refletir nos primeiros capítulos, nessas declarações que eu li, que o próprio Nabucodonosor fez, a gente pensa:
mas ele temia a Deus. Não é possível, ele cria, ele viu milagres, ele viu Deus fazer coisas. Mas a palavra do Senhor diz que passou um tempo, ele provavelmente se esqueceu completamente, porque ele se sentiu engrandecido, ele entendeu que era para a glória dele, e ele deixou de reconhecer que era Deus que o tinha dado todas as coisas. Mas e dentro dessa proposta, eu fiquei pensando em algumas coisas, porque quando Nabucodonosor ele faz essas declarações, ele faz talvez com a boca, mas o coração dele não estava convicto daquilo. O coração dele não estava cheio da presença de Deus. E por causa da soberba e do orgulho do coração dele, ele passa a viver como um animal. Literalmente, Lu, ele foi comer capim. Ele passa, a palavra diz que o orvalho foi molhando o seu corpo, de maneira que foram nascendo pelos como penas. A palavra diz que o intelecto dele foi completamente afetado. Ele foi acometido de insanidade. Ele perde completamente a noção e fica vivendo ali entre os animais. E muito triste a situação que acontece, porque ele deixou de aproveitar a oportunidade que bateu à porta dele. A oportunidade bateu com a revelação dos sonhos, a oportunidade bateu quando ele viu o milagre daquela fornalha. A oportunidade veio novamente quando o próprio Daniel fala: rei, se posicione, mude, se arrependa, porque Deus pode mudar isso daí. Só Deus pode mudar o curso da nossa história. Mas a palavra diz que 12 meses se passaram. Nada de arrependimento, tá tudo tranquilo, tô dentro de casa. Pra quê? Pensar em problemas, aqui dentro tá tão bom, né? Alguém pode estar pensando isso, mas é um tempo de entendermos a urgência de que o arrependimento verdadeiro seja gerado em nós, pelo poder do Espírito Santo, porque só da boca não resolve. Não adianta só você declarar que crê, que o Deus que fez os céus e a terra, não. O seu coração precisa estar tão cheio disso, a ponto de você reconhecer: Senhor, diante dessa situação que eu nada entendo e que eu não sei como se dará, o que acontecerá, eu me curvo, eu me rendo a Ti, Pai. Eu me arrependo, Senhor, daquilo que eu não fiz, eu me arrependo, porque o arrependimento, queridos, ele é algo, quando ele é de Deus e genuíno em nós, ele vai provocar mudança. Se eu realmente me arrependo pelo tempo que eu não perdoei, eu vou passar a perdoar. Eu vou procurar quem eu preciso consertar. Quando o arrependimento de Deus é gerado no meu coração, se eu estou acomodada, eu passo a me posicionar e reagir, né? Se eu não tenho falado de Cristo, eu me arrependo, eu peço perdão e eu tomo uma providência. Eu passo a fazer algo. Se eu não tenho lido a Bíblia da forma como eu deveria, se eu não tenho buscado o Senhor no secreto como eu deveria, e eu me arrependo verdadeiramente, eu mudo de posição. Então, o que eu queria conversar com vocês nessa noite é que é necessário que haja essa mudança de posição quando o arrependimento é gerado. Porque senão nós vamos ficar declarando que a gente crê em Deus, que a gente sabe que Ele pode todas as coisas. Mas o arrependimento precisa ser diário. E ele é gerado de dentro para fora. E ele vai ser evidenciado de outros ou de todos que nos cercam pelas nossas mudanças, sim, de atitude. Isso é arrependimento. E foi essas as chances que Deus apresentou para aquele rei. Mas ele endureceu, ele se distraiu, ou ele ficou muito confortável com tudo de bom que estava acontecendo naquele momento da vida dele. E a palavra do Senhor diz que o Senhor fez cumprir tudo. E essa palavra, ela precisa nos definir.
O que a Bíblia diz precisa nos definir a nossa forma de viver. Isso é entender o que é viver e caminhar em arrependimento todos os dias. Porque nós erramos, porque nós retrocedemos. Nós necessitamos, né, do perdão de Deus para nos limpar, para nos lavar. E quando nós andamos em conformidade com essa palavra, ela vai definindo as nossas práticas de vida. É essa palavra que nos ensina o que é reposicionamento de verdade, o que é nos humilharmos, o que é um arrependimento que se transforma em frutos. Que se transforma em frutos. Jesus te abençoe, Luzilene, amada do Pai. E a palavra diz que ao fim daqueles dias acontece algo tremendo na vida daquele homem. A palavra diz que Nabucodonosor levantei os olhos ao céu, tornou-me vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo. E louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Eu entendo que essa declaração, a quarta, ela saiu de dentro do coração dele, porque ela veio abraçada com arrependimento. As outras declarações, ele diz o que ele achava de Deus. Agora ele reconhece. A palavra diz que ele levanta os olhos, ele olha para o céu. E queridos, essa é a perspectiva que a gente precisa caminhar. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Levantando os olhos para saber que nós estamos debaixo do governo daquele que controla o universo. Não só o planeta Terra, todo o universo é controlado pelas mãos do Criador, o Todo-Poderoso. E ele continua declarando: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. Que é reputação de reinos dessa terra, de governos, de nações diante de Deus? É nada diante do poder do Senhor. E segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Será que tem alguém perguntando: ai, Senhor, por que tudo isso está acontecendo? O que nós precisamos nesse tempo: Senhor, aonde eu preciso me arrepender? Quais são as oportunidades que o Senhor está me concedendo? Na minha casa, no meu canto, no lugar onde o Senhor me colocou. Porque a chance que ele teve no palácio, ele desperdiçou. Com orgulho, com soberba, satisfeito demais. Mas depois que o Senhor exerceu o decreto sobre a vida dele, o juízo, porque quando o Senhor nos chama com misericórdia, nos chama com amor, nos chama com benignidade e nós não damos ouvidos, ele vai nos responder sim, com juízo se necessário, com um aperto sim. Ele vai muitas vezes nos conduzir a situação, sabe para quê? Para que eu e você reconheça quem ele é. O poder dele sobre a minha vida, sobre a sua vida e sobre tudo que ele faz. E assim aquele homem reconheceu. Meu Deus, que coisa linda. E quando ele reconhece tudo isso, no versículo 36 diz assim: tão logo me tornou a vir o entendimento. Também para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. A palavra diz que o Senhor restituiu para Nabucodonosor. Deus, 7 tempos, nós não sabemos exatamente quanto durou este tempo. Existem algumas traduções que dizem que foram 7 anos, nós não podemos afirmar e não interessa quanto exatamente foi esse tempo. Mas foi um tempo suficiente para ele ficar numa situação deplorável, numa situação inimaginável. Eu não consigo imaginar uma pessoa chegar a esse nível, mas aconteceu.
E talvez a gente não conheça, mas tenha pessoas vivendo uma situação parecida. Mas uma coisa é certa: o Senhor, quando aquele homem levanta os olhos e reconhece e declara do coração, ali não era mais só a boca de Nabucodonosor, ele fala com o coração. Tão logo ele faz isso, o Senhor faz vir novamente o entendimento e Deus restitui o reino. É um tempo da gente refletir se há algo que precisamos buscar, porque só Deus tem o poder de restituir o que foi perdido, só Deus tem o poder de fazer com que a gente aprenda a remir o tempo, porque os dias são maus e nós precisamos buscar a presença dele para viver nessa dimensão que ele nos quer com ele neste tempo. Essa palavra precisa definir quem eu e você somos. E essa é uma história muito linda, porque ela é uma história que fala de arrependimento, é uma história que fala de um reposicionamento, um rei que Deus mesmo usou para exercer juízo contra o povo de Israel. E foi exatamente para esse rei que Deus exerceu esse tamanho de graça e misericórdia. Deus pega e se revela a esse homem. E uma coisa que eu fiquei pensando, que esse é um tempo que eu tenho orado muito por arrependimento e salvação pelo mundo todo. Que seja um tempo onde, porque eu sei que muitas pessoas estão orando, estão levando a sério buscar a Deus. E eu falei, Senhor, que seja um tempo de salvação, que seja um tempo onde as pessoas olhem para cima. Bem antes de eu pensar em compartilhar essa palavra, eu já venho orando, Senhor, que o povo, que o ser humano olhe para cima, reconheça a tua grandeza, o teu senhorio. Querido, se você não tem feito isso, se reposicione nessa noite, se arrependa, peça perdão para o Senhor e tome uma posição nova. Deus, eu quero orar por salvação, eu quero orar por arrependimento, eu quero orar por almas. Nós precisamos sair do lugar em que estamos. A palavra de Deus diz que esse evangelho, essa palavra, ela vai trazendo novo sobre nós, ela é novidade de vida, ela é boas novas. E a gente às vezes fica numa situação assim, entra dia, sai dia, parece que você está do mesmo jeito, queridos. Busque na fonte, porque não é essa a proposta de Deus. A proposta de Deus é jorrar, é fazer com que de nós também seja jorrado, da presença dele, da revelação dele. E quando nós estamos alinhados a esse movimento de Deus, nós não ficamos no mesmo lugar. A gente consegue entender os comandos, muda de posição no momento certo, na hora certa. E eu queria que você pensasse sobre isso nessa noite. Que você troque de lugar dentro da sua casa. Talvez tenha outras áreas que você precise colocar foco, que você precise olhar para cima e dizer, Senhor, eu reconheço a tua grandeza, eu sei que o Senhor é que inclina coração de reis, e o Senhor é aquele que inclina o coração dos meus filhos, o Senhor é aquele que inclina o coração de marido, o Senhor é aquele que inclina o coração dos meus pais. Querido, se o texto está dizendo que nem reinos podem resistir a Deus, o que é a nossa história, o que são os nossos queridos? Para um Deus todo-poderoso, para aquele que pode todas as coisas. Mas nós precisamos nos movimentar, a gente precisa sair do mesmo lugar. Entendendo que essa palavra, ela provoca isso. Porque ela quer gerar em nós algo novo, algo diferente sempre. Essa é a grandeza, essa é a beleza do evangelho. E eu queria que você pensasse nessa noite, não desista, não para de orar por quem você tem orado. Ai, mas tá difícil demais, eu não tô vendo nada acontecer. Não interessa. Ore, foram 7 tempos que aquele homem passou naquela situação. Nós não sabemos quanto tempo exato foi aquilo. Mas foi um tempo suficiente para a situação ficar muito difícil. Mas houve um dia que ele levantou os olhos e olhou para cima. E foi para aquele homem, um homem soberbo, um homem orgulhoso, injusto como rei. Porque Daniel falou para ele, olha, você precisa se posicionar, você tem oprimido os pobres, você tem feito coisas feias.
E foi para este homem que a bondade de Deus se revelou. E daí eu penso, meu Deus, me fortalece para que eu continue a orar, para que eu continue a clamar por aqueles que estão com o coração endurecido, por aqueles que você ministra o amor de Cristo e parece que nada acontece. Não tem problema, ore. Ore, porque a obra não é sua, a obra é do poder do Espírito Santo. A nossa é perseverar. A nossa é estar numa posição aonde nós estamos livres em Cristo para Ele nos mudar, para Ele gerar em nós todos os posicionamentos necessários. Mas se a gente permite ficar tranquilo, ele estava tranquilo no palácio, 12 meses se passaram, nem tô pensando no que Deus falou que ia fazer. E quantas vezes a gente fica numa situação dessa e abandona as causas, deixa as causas para lá, já nem lembra mais de orar. Tem algumas causas que eu oro provavelmente há uns 30 anos. Eu ainda não vi resposta, mas eu não vou parar de orar. Porque eu creio que o poder dessa palavra me ensina a continuar gerando por fé, perseverando. E o Senhor é aquele que faz no tempo dele. Se for 7 tempos, se for 12 tempos, eu não sei. Mas ele conhece todas as coisas. E esse é o meu e o seu papel. E eu peço nessa noite que o Espírito possa te fortalecer, sabe? Naquilo que você tem titubeado. Naquilo que você falou assim, nossa, eu não tô dando conta mais disso daqui. Tá muito difícil para mim. Não, amados, não faz isso não. Deixa essa palavra te definir. Essa palavra diz que Deus faz. Essa palavra me revela, através só dessa história aqui, que a graça alcança os lugares mais tenebrosos. A graça vai encontrar gente da pior estirpe possível. A graça vai atrás do orgulhoso, do soberbo. Daquele que acha que pode viver tranquilo sem Deus, ela vai, gente. Se a Bíblia mostra isso, é porque é. E que essa palavra possa te encher de força, para que você não esmoreça, para que você nessa noite se arrependa no seu secreto. Senhor, me perdoa por aqueles que eu abandonei pelo caminho, por aqueles que eu deixei de orar, por aqueles que eu perdi a paciência, me perdoa. E muda a sua posição, porque um arrependimento genuíno, ele não é só da boca, ele não é só com os lábios, ele vem de dentro do coração. E ele vai ser notório daqueles que estão próximos de você, porque você vai sempre se posicionar novamente. E nós temos conversado entre alguns irmãos e entendido que o Senhor está nos preparando para começar um tempo diferente. E eu entendo que ele já começou. Então, ao invés de você entender assim, porque vai ser um recomeço, não, vai ser um começo. A palavra diz que voltou o entendimento e Deus deu o reino de novo para Nabucodonosor. E eu entendo que assim o Senhor vai fazer conosco. Nós vamos começar um tempo muito diferente. Estamos vivendo os fins dos tempos, né? Então, assim, fecha-se um, começa outro, até Cristo voltar. Porque como nós aprendemos, quando ele voltar, será o final. Mas ainda nós estamos aguardando. Enquanto aguardamos, precisamos estar atentos a este tempo que o Senhor quer trazer sobre nós. Um começo novo, porque assim a palavra nos ensina. Caminhar com Cristo é isso. É uma novidade de vida. E é de dia em dia, de glória em glória, até ser dia perfeito. Que Jesus te abençoe, que o Senhor assim fortaleça seu coração, te dê um ânimo novo, um ânimo dobrado, que Ele coloque pessoas no seu caminho para te encorajar, para poder orar com você, porque às vezes a gente precisa, né, dessa força. E essa é a minha oração, e que a sua casa seja visitada poderosamente nessa noite. Porque assim eu creio, queridos, que é o que o Senhor quer fazer. Quero agradecer a presença de todos que estão aqui conosco, Laurinha, a Maria Francisca, minha cunhada Luciana,
Edilamar, a Keninha, Jesus abençoe, Liégina, Salete, glória a Deus, o Senhor é bom, Pastor Wesley, Deus abençoe, a Mônica, que o Senhor visite sua casa, amada, a Mônica, uma mulher de oração, a Luz, amada do Senhor, que nos deu a honra de poder estar aqui conosco, porque ela é muito ocupada, e que o Senhor possa, Elbinha, Jesus te abençoe, viu, guerreira? Visite a sua casa nessa noite. Vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus, porque eu creio que Ele esteve conosco nessa noite. Amém? Fecha os teus olhos. Senhor, nessa hora nós louvamos e engrandecemos o Teu nome. Te agradecemos, ó Deus, por essa palavra. Gera em nós arrependimento e novos posicionamentos. Deus, nós te pedimos, Senhor, que não passe os tempos sem que nós reconheçamos quem o Senhor é e o que o Senhor quer fazer através de nós. Nos fortalece para podermos perseverar em oração, clamando por aqueles que ainda resistem ao Senhor e ao Teu poder. Pai, e visita cada lar aqui representado, e a minha casa eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor abençoe vocês. Um beijo.